Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao módulo 2, referente aos tipos de animação. Na unidade 1, nós vamos ver sobre a animação 2D tradicional. Vamos conhecer um pouco, então, sobre a história da animação. O início da história da animação é incerta. Há várias formas animadas, como o teatro de sombras, alguns equipamentos, como o fenaquiscópio, que criam a ilusão, da vida e da forma aos objetos. É considerado o primeiro filme de desenho de animação O Pobre Pierrot, de Emily Reynolds. Emily criou um equipamento chamado praxinoscópio. É importante dizer que é um equipamento bem avançado e muito semelhante ao cinematógrafo, desenvolvido pelos irmãos Lumière e que só ocorreria 3 anos após a criação do praxinoscópio. É uma época de efervescência tecnológica na França e essas invenções que transmitiam imagens eram criadas e recriadas a todo momento. Aqui nós temos então imagens dessa animação. Importante salientar que elas são coloridas, inclusive, e isso é um grande avanço para a época. O primeiro filme de animação feito em película foi o Fantasmagoria, de Emily Cole, em 1908. É um curta-metragem inserido junto com a programação de exibição cinematográfica. Aqui a gente pode ver algumas características de desenho, sendo colocadas em trabalho. E esses desenhos eram feitos na própria película. Na própria película eram desenhados e animados, um na sequência do outro. As etapas de produção de uma animação tradicional evoluíram muito. Então, com o tempo, cada estúdio de animação acaba desenvolvendo o seu próprio método. Mas tem algumas dessas etapas que são chaves para que nós podemos entender o processo de criação de uma animação. Por exemplo, o layout, o desenho, a animação, os efeitos especiais, a pintura e a composição. Vamos falar um pouco então sobre essas etapas praticamente imutáveis em toda a produção de animação. O layout é uma etapa comum a todas as produções de animação, é onde os cenários, os adereços e os personagens são unidos. Aqui a gente pode ver as perspectivas, as posições e o tempo de cada plano. É um aprofundamento do storyboard e pode ter graus de aprimoramento variado conforme a produção. Aqui a gente tem um exemplo do layout do filme A Viagem de Chihiro, onde é possível ver inclusive desenhado uma pessoa em proporção real para termos ideia de como ficariam esses personagens em relação a um trem. Em relação a um trem em movimento e que vai ter um background que se movimenta independente. E por mais que possa parecer um esboço, ele é um documento de produção que vai determinar o enquadramento, a posição dos personagens no quadro, e é importante, pois é ele que dá a ideia mais exata para a criação da animação. A etapa de desenho, e tratando-se de uma animação 2D tradicional, é o método mais comum de se fazer a animação. É desenhar os primeiros momentos, os momentos chaves, e após esses momentos chaves determinados, a sua intervalação, que é os desenhos entre os momentos. E para desenhar os pontos chaves, a gente define qual será a proporção e a elasticidade desse personagem. É como se a gente desenhasse os ápices dos movimentos. E para isso, na etapa anterior, que se estabeleceu a duração do plano lá no layout, o movimento de câmera e por onde o personagem entra e sai, se faz importante, porque é a partir daquele documento que a gente vai poder entender os pontos chave, ou as poses, dependendo do autor, eles podem determinar essas duas nomenclaturas. É comum os animadores cronometrarem suas ações físicas, o seu próprio corpo, para encontrar então no seu fazer, nos seus movimentos, as velocidades e os tempos. A partir desse cronômetro, de entender o seu próprio corpo no espaço e no tempo, que é possível planejar como se fará a etapa mais demorada de produção, que é a intervalação, que seria a próxima etapa. Então é importantíssimo executar os pontos chaves, os pontos de pose, muito bem determinado, e quanto vai durar cada uma desses momentos. Então aqui nós temos um exemplo que são determinados 3 pontos chaves entre 4 segundos, de 1 segundo a 4 o personagem vai caminhar e até o quadro se abaixar, e no terceiro momento ele vai começar a escrever. Então aqui a gente vê mais aproximado esses pontos chaves,
pra gente ter uma noção de quais são os ápices de movimento desse personagem. Aí a gente chega na intervalação, né, que é chamado também de extremo e contato. Se faz isso porque a gente precisa encontrar onde é o extremo, que seria a primeira etapa, e o contato, onde ele encontra com o solo, onde ele encontra com os objetos e a superfície. Então, esse momento de intervalação é um entre chaves. São os momentos em que vai ter algum ponto de contato no chão, então é como se fosse um entre chaves. Ainda não é a intervalação toda, mas se faz indispensável aqui para pensar como se faz uma animação. Claro que vai depender muito da produção, e essa etapa até pode ser pulada, né? Pois podemos querer um desenho com mais cara de rascunho, assim. Mas pensando em animação 2D tradicional, ela é uma etapa indispensável. Tem diferentes graus, né, de composição que podemos encontrar, né? Por exemplo, há algumas metodologias de alguns estúdios que só alguns desenhos de extremo são colocados, e os de contato não, porque vai depender muito da estratégia do desenhista. O importante é conhecer essa técnica, é conhecer essa metodologia de trabalho. Existe bibliografia para isso, e que se entenda como se desenhar para animação. Aqui nós temos um outro avanço da intervalação. Após estabelecido os contatos, né, e os extremos, se faz o entre, a passagem por onde está entre os pontos de extremo e os pontos de contato. Até começamos a ver, né, essa composição bem detalhada da movimentação. E aqui são as distinções, porque tem alguns movimentos, por exemplo, a cabeça pode se manter inalterada, alguns elementos que podemos repetir conforme vamos animando. Então é importante que se estabeleça quais são, entre um ponto-chave e outro, entre um frame e outro, quais são os pontos que se alteram e que não, para criarmos uma animação cada vez mais fluida. Isso na animação tradicional, né? E aqui temos um esboço completo dessa sequência de ação, que é o personagem pegando um giz no chão e indo escrevendo seu quadro. Uma etapa importante na animação 2D tradicional é a pintura e a arte final. É onde a gente vai finalizar os elementos que foram animados. Na animação tradicional, é a pintura e a arte final, né, que se vai colocar as cores e contornos nos desenhos. Todo o trabalho do animador antes era feito como se fosse um esboço, mas chegamos nessa etapa, é onde ele ganha o requinte, né, onde ele ganha o acabamento na sua produção. E temos a composição, onde o desenho, a forma, tudo isso é unido junto com o cenário. É onde conseguimos entender que o desenho está separado desse fundo e que eles trabalham independentemente. É uma etapa de união. A composição é basicamente isso, união. Unimos personagens, fundos, elementos, sombras, e nós vamos ter a nossa primeira versão da animação. Eu trouxe um exemplo aqui de uma animação que fiz junto com algumas outras pessoas, onde é possível ver o fundo destacado do personagem. Muito obrigado, agradeço pela atenção de vocês pela aula e até a próxima unidade.